Seja bem-vindo ao canal Evangelhos da Bíblia. Hoje vamos nos aprofundar numa passagem muito famosa da Bíblia e também muito importante, a travessia do Mar Vermelho. O que antes era apenas um conhecimento superficial, hoje você vai desvendar os grandes segredos por trás desse versículo incrível. Fica aqui comigo e você descobrirá o que essa passagem bíblica nos deixa de legado para que possamos levar para a vida. A narrativa de Êxodo 14, 15 ao 31 descreve um dos momentos mais emblemáticos da história bíblica, a travessia do Mar Vermelho. Este episódio marca a libertação definitiva dos israelitas do domínio egípcio e a manifestação grandiosa do poder de Deus. Mas antes de começarmos nossos estudos, dê um like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Bons estudos! Êxodo, capítulo 14, versículos 15 ao 31. O sol começava a se pôr no horizonte quando o povo de Israel, acampado à beira do Mar Vermelho, ouviu um som aterrorizante ao longe, o estrondo das rodas dos carros de guerra e o galope dos cavalos. O exército de Faraó se aproximava rapidamente, levantando uma nuvem de poeira sobre a planície. O coração dos israelitas se encheu de medo. Não havia saída. À frente, a imensidão do mar. Atrás, a fúria do inimigo. Gritos de desespero ecoaram pelo acampamento. Alguns olhavam para Moisés, incrédulos, enquanto outros já se arrependiam de ter saído do Egito. Foi para isso que nos tiraste de lá? Para morrermos aqui no deserto? Clamavam. Não era melhor termos ficado servindo aos egípcios do que perecer aqui? Moisés, firme, ergueu a voz para acalmar o povo. Não temais. Permanecei firmes e vede o livramento do Senhor. Os egípcios que hoje vedes, nunca mais os vereis. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Mesmo assim, Moisés sentia o peso da responsabilidade. Ele também olhou para o céu e clamou ao Senhor. E então veio a resposta divina, forte e poderosa. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu cajado, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Moisés não hesitou, mas antes que o povo pudesse avançar, a coluna de nuvem que os acompanhava desde o Egito moveu-se, deixando a posição diante do povo, indo para trás deles. Lá, colocou-se entre o acampamento dos israelitas e o exército egípcio. Durante toda a noite, do lado dos egípcios, havia densas trevas, impossibilitando sua aproximação. Mas para Israel, a nuvem iluminava o caminho, como se fosse dia. Então, Moisés ergueu o cajado e estendeu a mão sobre as águas. Um vento fortíssimo soprou do leste, uivando como um grito vindo do próprio Deus. Durante toda a noite, o vento soprou, afastando as águas e abrindo um caminho seco no meio do mar. À direita e à esquerda, muralhas líquidas se erguiam, imóveis, sustentadas por um poder invisível. O leito do mar se tornou firme como terra seca, e o caminho estava aberto. Moisés deu o sinal, e o povo começou a marchar. Primeiro, alguns hesitantes, sem acreditar no que viam. Depois, mais e mais avançavam, maravilhados e temerosos ao mesmo tempo. O som dos passos ecoava no solo seco, enquanto olhavam para os imensos muros de água, sentindo o vento que ainda soprava, como se a própria presença de Deus os conduzisse. Do outro lado, os egípcios observaram, atonitos. Mas quando perceberam que Israel estava atravessando, o orgulho e a fúria de Faraó falaram mais alto. Avancem. Não os deixem escapar. E assim, os carros, cavalos guerreiros egípcios entraram no caminho aberto pelo Senhor. Mas o Deus de Israel estava observando. Enquanto marchavam, algo estranho começou a acontecer. De repente, as rodas dos carros emperraram. Algumas quebraram. Outras giravam em falso, atoladas no solo que antes estava seco. A confusão tomou conta do exército. Os cavalos relinchavam, os soldados gritavam.
O Senhor está lutando por eles contra nós. Fujamos. Alguém gritou em desespero. Mas já era tarde. Do outro lado do mar, os últimos israelitas pisavam na terra firme da margem oposta. Então, Deus deu a última ordem a Moisés. Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas voltem e cubram os egípcios. Moisés, firme, ergueu sua mão mais uma vez. Num instante, as muralhas de água perderam sua estrutura invisível e começaram a ruir. As ondas caíram com fúria, engolindo os soldados, os cavalos, os carros e os guerreiros. Os gritos se perderam na força do oceano, e a poeira da guerra deu lugar às águas revoltas. Não sobrou um só egípcio. Quando a calmaria voltou, os israelitas olharam para trás e viram os corpos dos inimigos espalhados na praia. O mar, que momentos antes fora caminho de libertação para uns, tornou-se o túmulo de outros. Então, um profundo temor tomou conta do povo. Silenciosos, eles compreendiam que haviam presenciado algo que ninguém jamais esqueceria. Viram, com seus próprios olhos, o poder do Deus de Israel. Naquele dia, o Senhor libertou seu povo de uma vez por todas, e Israel creu nele e em Moisés, seu servo. Você acabou de ver a passagem de Êxodo 14, versículos 15 ao 31, que narra a travessia do Mar Vermelho, onde Deus ordena que Moisés levante seu cajado e divida as águas para que os israelitas escapem dos egípcios. O evento culmina com a destruição do exército de Faraó, enquanto o povo de Israel caminha em terra seca e testemunha o poder divino. Temos alguns pontos muito relevantes a ser analisados perante essa incrível jornada de Moisés. Primeiro ponto é a necessidade da fé e da ação. Deus questiona Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Êxodo 14:15. Isso ensina que a fé não é passiva, mas exige movimento. Muitas vezes, diante dos desafios da vida, ficamos paralisados pelo medo ou pela dúvida, esperando um milagre sem dar o primeiro passo. O episódio nos ensina que confiar em Deus significa também agir. Segundo ponto, o controle divino sobre o caos. O mar, na simbologia bíblica, representa o caos e o desconhecido. Ao dividi-lo, Deus demonstra que tem domínio sobre as forças incontroláveis do mundo. Esse princípio filosófico se aplica à vida. Mesmo quando estamos cercados pelo caos, existe uma ordem maior, e a confiança nela nos permite atravessar os momentos difíceis. O terceiro, o orgulho e a queda do injusto. Faraó e seu exército simbolizam o orgulho humano e a tirania. Eles perseguem Israel acreditando na própria invencibilidade, mas acabam destruídos pelo mesmo mar que os israelitas atravessaram com segurança. Isso ilustra um princípio universal. A soberba e a injustiça, por mais fortes se pareçam, não permanecem impunes. O quarto ponto, a libertação como processo e não como fim. A travessia do mar é apenas o começo da jornada do povo para a terra prometida. Isso nos ensina que a libertação não é um evento isolado, mas um caminho de crescimento e transformação. A verdadeira liberdade exige desprendimento do passado e compromisso com um novo modo de viver. E então o último ponto e muito importante, o testemunho e a gratidão. Porque temos o terrível hábito de não sentir a verdadeira gratidão a Deus e esquecer de Deus no momento da vitória. Então em tudo dê graça ao Senhor. O final do capítulo mostra o povo temendo e crendo no Senhor, reconhecendo seu poder. Essa resposta mostra que a experiência do divino gera transformação interior. A gratidão e a memória dos feitos de Deus são essenciais para manter a fé viva. Muito obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Seu apoio é fundamental e me motiva a continuar trazendo mais vídeos para vocês. Obrigado, que Deus o abençoe e até a próxima.